Eu conheci o Joel Santana em 1970, curioso isso. Ele começando a carreira dele, e jovenzinho, do Vasco da Gama. Ele tinha saído do Olaria, ele ia para o Botafogo, mas ele é vascaíno de coração, e quando ele soube que o Vasco tinha interesse, ele preferiu jogar no Vasco, e foi para o Vasco. Em 70, então, nós nos conhecemos, ele juvenil, e eu fazendo a cobertura do clube. Na época eu era repórter e cobria o Vasco. Imagina você que houve um fato emblemático para ele, para o vascaíno, e para mim, principalmente, que presenciei tudo isso, e dali surgiu a minha amizade com o Joel. Foi um jogo no dia 17 de outubro de 1970, torneio em São Paulo, Vasco e Santos. O zagueiro titular do Vasco era o Moacir, e não pôde jogar. E aí chamaram o menino da base, o Joel. E todo mundo achava que o Pelé ia triturar o Joel, ia passar por cima dele, o Santos ia dar de 5, de 6, de 7, 8. E o que aconteceu é exatamente o contrário. O Joel entrou no time, o Vasco goleou o Santos por 5-1, 5-1 no Maracanã, e o Joel marcou o Pelé. E aconteceu um lance que ficou na carreira dele e na minha memória. Ele marcou o Pelé corretamente, né? Não houve apenas um deslize lá, qualquer que o Pelé tenha conseguido entrar, mas no mais ele marcou bem. E no final, com 5-1, o que é que ele fez? Garoto, ele resolveu dar um chapéu no Pelé, e o Pelé gravou a bola e disse: menino, ainda não é tua hora ainda de fazer isso com ele. E eu achei aquilo tão curioso e comecei a prestar mais atenção no Joel. E nos tornamos amigos. O Joel, além de ter sido um excelente jogador e hoje um excelente treinador, é uma figura humana maravilhosa, né? O Joel, onde ele chega, ele ilumina. Ele tem o poder de trazer alegria no entorno dele. Não é à toa que ele é Joel natalino, porque ele nasceu no dia de Natal. Então ele nasceu com essa bênção, né? De aglutinar, de chamar as pessoas e tal. Então eu fui técnico do Flamengo em 95, quando eu saí, quem assumiu foi ele em 96. E nós nos reencontramos em 98, uma nova crise interna do Flamengo e tal, o time não ia bem, e eu fui chamado para assumir a direção técnica. E a minha primeira missão seria exatamente o quê? Demitir o meu amigo Joel Santana. Olha que coisa incrível, né? E eu estava incomodado porque os resultados não eram bons mesmo, mas eu resolvi tentar pesquisar primeiro para saber por que não estava funcionando. Então eu chamei os dois líderes do time, que na época eram o Romário e o Ricardo Rocha, para conversar, antes de aceitar, e perguntei o que está havendo, qual é o problema do Joel. E eles: não, o problema é nosso, o time não está descompensado fisicamente e tal, não está conseguindo assimilar, e nós não estamos conseguindo jogar, mas o Joel não tem nada com isso. Quando eu fui assinar o meu contrato, eu perguntei quais seriam as minhas limitações. E o presidente, na época, o Kleber, disse: não, você vai entrar, faça o que você quiser. Eu falei: então tá legal. Então o primeiro ato meu foi exatamente manter o Joel. Incrível, né? Eu digo: você veio para cá para arrumar, mas não, vou manter, porque os jogadores acreditam nele. E acreditavam mesmo, né? Infelizmente depois não deu certo, mais tarde ele saiu. Mas o Joel é essa figura, quer dizer, uma figura que aglutina, uma figura que reúne em torno dele. Onde ele chega a alegria. Por enquanto ele vem aqui em casa, eu tenho aqui uns trenzinhos elétricos, eu sou maluco com o trem elétrico, ele gosta de ficar assistindo ali, vendo, brincar com o trenzinho. Enfim, é uma criança grande o Joel. É uma pessoa que você não vê maldade nele, você não vê nada negativo no Joel. Ele tem aquela aura que é do positivismo, né? Onde ele se apresenta, ele traz essa graça que é de trazer com ele a alegria.